Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos do Centro Espíritos Humildes de Jesus para mais essa noite de estudo, nessa terça-feira. Nós iremos dar continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, que a gente já vem fazendo há algumas semanas. E a gente vai continuar aproveitando esse conhecimento relativo aos anjos guardiães, aos anjos em todos os sentidos, para que assim a gente renove cada vez mais a nossa fé nesses espíritos bondosos mais evoluídos que tanto nos auxiliam. Eu vou diretamente para o texto hoje, porque como vocês sabem, eu já trabalhei bastante nas últimas duas palestras esses conceitos e a parte mais filosófica sobre os anjos, então eu vou continuar aqui com a parte da argumentação em si e, obviamente, sempre dando pausas para acrescentar mais informações para vocês. A gente vai terminar de ler aqui o trecho onde explica a visão católica dos anjos e a gente vai passar para o texto onde o Espiritismo define a forma de ver os anjos e como nós podemos nos conectar com eles. E aí, dando tempo, eu já começo também um pouquinho na parte onde vai falar a visão do espiritismo sobre os demônios mais profundamente, mas eu acho que isso aí vai ficar mais para sexta-feira mesmo. Então, bora lá. A gente parou aqui dessa parte onde está tratando sobre a percepção que se tem de que existe um mundo onde existem os espíritos, existe um mundo onde existem os espíritos encarnados e existe um terceiro mundo que seria o dos corpos inanimados sem espíritos. E aqui está sendo feita uma distinção principal do fato de que os anjos, eles já nasceram puros, eles já nasceram evoluídos e eles já nasceram num nível espiritual que nem precisaram encarnar segundo a visão católica. E está diferenciando aqui, segundo a visão católica, o fato de que nós, humanos, fomos seres que fomos criados por Deus com a tarefa de reencarnar e com a tarefa de reencarnar e de seguir e resistir às tentações de estar aqui encarnado. E depois também faz a distinção de como o corpo humano, físico, precisa de um espírito que esteja nele e que um dia morra, diríamos assim, para ir para o plano espiritual, para que exista a vida física. E aqui se apresentando, então, a visão mais católica da situação. E como eu já falei, a visão mais espírita da situação é que os anjos, eles são espíritos que, assim como nós, nasceram num grau, entre aspas, neutro de evolução, e que eles foram conseguindo evoluir para chegar lá no grau deles pelo próprio merecimento deles. E como Deus ainda está criando espíritos, e como ele já criou muitos espíritos antes de nós, a gente, por não saber e não conhecer a origem desses anjos e o processo evolutório deles, a gente já os vê como seres perfeitos, sendo que um dia eles foram como nós, segundo a visão espírita. E, segundo a visão espírita também, nós estamos trabalhando aos poucos para chegar nesse nível angélico, quem sabe um dia. E foi muito bem aqui explicado que todos os seres eles podem nascer no mesmo nível, mas de acordo com as escolhas que cada um faz, um pode evoluir mais e outro menos. Eu dei até o exemplo de você lembrar de lá da sua época da escola. Todos os seus colegas tinham as mesmas aulas, com os mesmos professores, mas de acordo com as escolhas que eles tinham, eles tiveram melhores ou piores resultados na vida. Alguns tinham notas melhores ou piores, mesmo você tendo assistido a mesma aula que eles. Então, da mesma forma, os espíritos. Um espírito ele pode já vir querendo se dedicar mais e evoluir pelas suas próprias escolhas, ele pode se manter também no atraso devido a essas escolhas. E daí, desses que se mantêm por escolha no atraso, existiriam os espíritos mais atrasados, que a gente chama no kardecismo de obsessores, ou então alguns chamam de vampirismo, dos vampiristas, ou dos vampiros astrais. Vampiro não no sentido de que ele é realmente um vampiro como de filme, mas sim no sentido de que eles são espíritos atrasados que sugam a nossa energia. E
Eu expliquei isso, de que esses que também se atrasam, eles ficam temporariamente nesse atraso, mas eles depois um dia evoluirão assim como nós, que não existe isso de ficar eternamente no mal e se tornar um demônio, já que o espiritismo não acredita nem em demônio, nem em diabo, nem nada disso. Então, continuando aqui a explicação, já que eu fiz essa rememoração aí para vocês pegarem de novo o fio da meada. Bora lá. Se o destino essencial da alma é estar ligada ao corpo humano, se por sua natureza e segundo o fim providencial da criação, essa união é necessária às manifestações de suas faculdades, forçoso é concluir que, sem corpo, a alma humana é um ser incompleto. E, segundo essa visão católica, realmente teria, sim, não teria sentido existir uma alma humana sem um corpo para experienciar. Mas lá no kardecismo, a gente vai ver a visão kardecista de que sim, os espíritos eles nasceram para viver fora dos corpos. A gente encarna durante temporariamente um período de evolução do nosso espírito para viver tentações e provas na Terra. Na matéria, nessa terceira dimensão, mas posteriormente, com a evolução do nosso espírito, nós chegaremos a outros níveis. E aí continua. Ora, para que a alma preencha os seus desígnios, deixando um corpo, preciso fez-se que se tome um outro corpo. Então aqui a gente vê também a ideia de uma reencarnação. O que nos conduz à pluralidade forçosa das existências, por outra, a reencarnação e a perpetuidade. Então aqui os espíritos já estão dando uns pitacos mostrando de como faz mais sentido existir a reencarnação para a evolução. E aí continua. É verdadeiramente estranhável que um concílio, havido por um dos luminares da Igreja, tenha a tal ponto identificado os seres espirituais e materiais, de modo a não subsistirem por si mesmo, pois que a condição essencial de sua criação é estarem unidos. No caso, a ideia de que o nosso corpo, a nossa alma, só existe se a gente tiver com um corpo físico também. E está falando aqui em referência ao concílio que foi exposto cá em cima, que é o concílio que define a visão dos anjos, que é o concílio de Latrão, que foi o que os espíritos usaram como base para ver e dar a interpretação da igreja na época. Então a gente vê aqui sobre como, de certa forma, não tem sentido essa tal interpretação. E aí continua. O quadro hierárquico dos anjos nos mostra que várias ordens têm nas suas atribuições o governo físico do mundo e da humanidade para o cujo fim foram criados. Eu citei lá na primeira palestra sobre os anjos, por exemplo, os principados, que são espíritos responsáveis por cuidar de príncipes, reis, governantes, presidentes, ministros, vereadores, prefeitos e observar e, entre aspas, cobrar também deles determinadas posições e comportamentos necessários para a evolução do nosso globo. É claro que insuflando sem tirar, obviamente, o livre-arbítrio, porque nós temos de fazer o certo pela nossa própria vontade e pagaremos pelo errado se também fizermos o errado. E aí continua. Mas, segundo o livro de Gênesis, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos. O que faziam, pois, tais anjos anteriormente a essa era? Durante a eternidade, quanto não existia o objetivo de suas ocupações, que seriam cuidar da terra, o que é que os principados faziam? E teriam eles sido criados de toda a eternidade? Assim deve ser, uma vez que servem à glorificação do Todo-Poderoso. Mas, criando-os numa época qualquer determinada, Deus ficaria até então, isso é, durante uma eternidade sem adoradores. Então está mostrando aqui como não tem muita lógica essa ideia de associar anjos, espíritos perfeitos, apenas ao trabalho no plano físico e no plano material, apenas aqui na nossa realidade para cuidar da gente. Que eles, na verdade, existem sim há muito mais tempo, muito mais do que 6.000 anos, segundo o que a Bíblia diz, e que eles exercem muitas tarefas associadas ao universo também, e não só ao planeta Terra, não só a vida aqui no plano físico.
e que eles também já reencarnaram, já trabalharam, já evoluíram há muito mais tempo antes que a gente seja capaz de conceber. Tanto que a própria Bíblia diz aí 6.000 anos, mas outros estudos dos cientistas já provam que a vida, provavelmente aqui na Terra, tem muito mais que 6.000 anos e também que tiveram várias outras civilizações antes as que eles aceitavam como reais. E aí continua. Diz ainda o concílio: enquanto dura essa união tão íntima da alma com o corpo, no caso, enquanto a gente está encarnado, há, por conseguinte, um momento em que a união se desfaz. Essa proposição contradita a que sustenta a essencialidade dessa união, e diz mais o concílio. Essas ideias lhe chegam pelos sentidos, na comparação dos objetos exteriores. Então, lembrando, esse trecho aqui é um trecho muito voltado para refutar e para mostrar as falhas e os erros que o catolicismo tinha na interpretação do plano espiritual. Então, por isso que é cheio de retórica, é cheio de sofismas, é cheio de interpretações aqui onde tem uma grande argumentação lógica, e por isso está apontando aqui erro por erro, fala por fala contraditória desse concílio, para mostrar que realmente a forma com que definiram, segundo a Bíblia e o catolicismo, os anjos, dá muita margem para interpretações errôneas e também para deturpações. E por isso que está batendo aqui nessa tecla, porque como eu já falei para vocês, o kardecismo ele foi uma religião criada com o intuito de ter um foco de ciência, um foco de estudo, um foco de argumentação, de lógica. Então, por isso que a parte de argumentação lógica da visão do kardecismo sobre os anjos vai bater bastante em cima desses argumentos furados que estão sendo apresentados aqui. Por isso que está sendo meio repetitivo, mas está deixando aqui bem claro de como não tem sentido essa interpretação de que a gente só tem uma encarnação na carne e de que depois a gente vai para o céu ou para o inferno eternamente. E também de que não tem muito sentido, de novo, e isso de que os anjos sempre existiram, quer dizer, ou que os anjos passaram a existir só há 6.000 anos, só para cuidar de nós, entre outras coisas que eu já citei aí. E aí continua. Eis aí uma doutrina filosófica em parte verdadeira, mas que não tem sentido em absoluto. Então tá dizendo aqui que coisas que eles falaram aí têm algum sentido e parece real, mas outras têm grandes furos. E aí continua. Receber as ideias pelos sentidos é, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente à natureza humana, mas ele esquece as ideias inatas, as faculdades por vezes tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz de berço. Bora lá para vocês entenderem melhor isso daqui. Deixa eu beber um golinho d'água. Primeiro começa dizendo o seguinte: receber as ideias pelos sentidos, segundo o eminente teólogo, é uma condição inerente à natureza humana. Bora lá, para vocês entenderem isso daqui, vocês vão ter que relembrar da palestra que eu fiz lá sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem um trecho que fala sobre Platão, Sócrates e Aristóteles. Quando eu fiz lá o trecho explicando a comparação entre Platão, Sócrates e Aristóteles com o kardecismo, naquele texto, deixa-se claro um momento onde se são definidas as ideias de Platão. E lá nas ideias de Platão, ele dá um conceito chamado o mundo das ideias e o mundo sensível, ou plano das ideias e plano sensível. O plano das ideias é o plano que funciona na nossa mente. Você aí em casa, imaginando, pensando sobre seu dia, pensando sobre conversas que aconteceram, você está dentro do mundo das ideias. E aí, vamos dizer que você foi na geladeira pegar uma água para beber e você tocou no jarro de água e sentiu aquele jarro de água gelado. Então, através de um sentido, de um plano sensível que você tocou e sentiu por um dos seus cinco tatos, tato, paladar, olfato, etc., um dos seus cinco sentidos, você sentiu a realidade. Entendeu? Então tem um plano das ideias, que é o plano da sua mente, onde você pensa várias coisas, e tem um plano sensível, onde você sente e absorve a realidade pelos sentidos. Então, quando fala aqui nesse trecho, receber as ideias pelos sentidos, tá falando no sentido de você sentir. Você coloca a sua mão
no copo de café quente de manhã e você sente o calor daquele copo e você sente essa realidade. E aí continua. Receber as ideias pelos sentidos é, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente. Inerente é algo que faz parte de você, da natureza humana. Mas ele esquece as ideias inatas. Então, nós dizendo aqui que ele esquece de coisas que vêm de fora de você ou que já são parte de você. E aí ele cita, por exemplo, as faculdades, por vezes, tão transcendentes, como a intuição nas crianças que as trazem de berço. Então, por exemplo, ele está falando daquilo da criança, sei lá, evitar comidas ácidas, como um limão super azedo, porque ela sente que aquele azedo é um sinal de que aquilo é ruim, de aquilo é um perigo, e ela não quer aquela sensação para ela. Ela não sabe porque ela está evitando o limão, mas é inato a ela, faz parte dela querer rejeitar aquilo ali. Ou então, você vai beber uma sopa muito quente e você sente sua boca meio que queimando. É inato a você não querer mais beber aquilo ou esperar esfriar mais para você querer continuar a beber, porque você sabe que vai esfriar. Então, a linha lógica de argumentação aqui é dando a entender o seguinte, de que essa interpretação que o teólogo está fazendo sobre o Concílio de Latrão tem algumas coisas que têm sentido e que são confirmadas. Mas tem outras coisas que estão sendo deixadas de lado e não estão sendo interpretadas porque o arcabouço teórico do catolicismo não as explica. Como, por exemplo, não explica a parte espiritual, não explica a reencarnação, não explica a incorporação, não explica porque os espíritos se comunicam conosco e tudo mais. Então, em outras palavras, tirando essa parte toda filosófica, bonita, cheia de palavras difíceis, o que quer dizer aqui é o seguinte: olha, gente, o kardecismo concorda em partes com o catolicismo. Só que tem coisas que o catolicismo não alcança para explicar. E por não alcançar para explicar, ele fala de uma forma que nós não concordamos e por isso nós estamos aqui trazendo a vocês o kardecismo para que vocês sejam capazes de entender e interpretar a forma certa. Então é isso que está sendo dito aqui, em umas palavras mais simples. E aí continua. Por meio de quais sentidos jovens pastores, naturais calculistas, admiração dos sábios, adquirem ideias necessárias à resolução, quase instantaneamente, dos mais complicados problemas? Outro tanto pode dizer-se dos músicos, pintores, filólogos precoces. Então está dizendo aqui que a intuição é outra habilidade que a gente tem que não vem do ato de sentir fisicamente. Você não sente a intuição vir à sua mente da mesma forma que você sente o calor de um copo de chá quente. Intuição é uma palavra que vem, se eu não me engano, lá do grego, é do latim, intuir. Tuir significa pensar, in significa por dentro. Então, ter uma intuição significa que você pensou e sentiu algo que veio de dentro de você. E esse é o significado filosófico dessa ideia. Então, tá falando aqui, tem muitas coisas que existem no campo da intuição que a gente não percebe aqui no plano físico. E aí continua. Os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. É outro texto aqui tirado do Concílio de Latrão. E aí vem a interpretação de novo. Tem-nos porque são anjos, sem necessidade de aprendê-los, pois tais foram por Deus criados, quanto à alma. Essa deve aprender, mas se a alma só recebe as ideias por meio de órgãos corporais, que ideias pode ter a alma de uma criação morta ao fim de alguns dias, se admitirmos como a igreja que essa alma não renasce? Bora lá de novo interpretar essas palavras difícil e bonita que na verdade quer dizer algo simples. Começa dizendo aqui o seguinte: mas se a alma só percebe ideias por meio de órgãos corporais, então bora lá. Você agora só está me ouvindo porque os seus órgãos auditivos estão compreendendo a vibração da minha voz através do som.
Você agora só está vendo o texto na tela do seu celular porque os seus órgãos associados à parte visual estão recebendo essa parte sensível, estão sentindo a realidade através dos sentidos, visão e do sentido audição. E aí continua aqui. Que ideias pode ter a alma de uma criança morta ao fim de alguns dias, se admitirmos como a igreja que esta alma não renasce? Então está dizendo aqui, se a gente for interpretar como a igreja diz, o espírito ele não pode sentir nada lá no plano espiritual depois que ele morre. Por quê? Porque para sentir alguma coisa a gente precisa ter órgãos físicos que sintam essa coisa. Então, por isso que está dizendo aqui que os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. Por que está dizendo isso? Porque eles não conseguem sentir assim como nós, que temos órgãos, sentem as coisas. Basicamente é isso que quer dizer com esse monte de palavreado difícil. De novo, estou lendo isso daqui porque vai ficar gravado se algum dia alguém quiser interpretar e não estiver entendendo o livro do Céu e Inferno e quiser uma ajuda extra, vai ter aqui alguém interpretando para ajudar a entender, porque realmente essa parte é chata e difícil. Então tenham paciência e reflexão que vai ajudar vocês a entenderem com a gradualidade do texto. E aí continua. Aqui reponta uma questão vital. Qual há de saber-se se a alma pode adquirir conhecimentos após a morte do corpo? Afinal, aqui a gente adquire conhecimento, sei lá, vendo, ouvindo, sentindo gosto, sentindo sensações no corpo. Se lá, depois do pós-vida, a gente não tem corpo, como é que a minha alma vai aprender algo se eu não tenho sentidos como tato, paladar, visão e audição para poder sentir? E aí continua. Se uma vez liberta do corpo não pode adquirir novos conhecimentos, a alma de uma criança, do selvagem, do imbecil e do idiota, ou do ignorante, permanecerão tal qual era no momento da morte, condenado à nulidade por todo o sempre. Então, basicamente, está dizendo aqui que se uma pessoa morre sem ter tido conhecimentos, tecnicamente, seguindo essa lógica católica, você não poderá aprender nada lá no outro plano, já que quando você encerra a sua vida aqui física, lá você não terá sentidos. E aí continua. Mas, se ao contrário ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, então é que ela pode progredir. Mostrando assim que a ideia do kardecismo de que a gente vai lá para o plano espiritual, a gente aprende novas coisas e que a gente ainda reencarna, tem mais sentido para a evolução. Sem progressos ulteriores para a alma, chega-se a conclusões absurdas, tanto quanto admitindo-se concluiu pela negação de todos os dogmas fundados sobre o estacionamento, a sorte irrevogável, as penas eternas e etc. Então está dizendo aqui que por não querer perceber essa parte de que sim, o nosso espírito vive na outra vida e que ele pode continuar aprendendo e evoluindo, precisou criar uma ideia de inferno e de céu. Porque lá no inferno, meu espírito ele pode ficar estacionado sem evoluir mais nada. Ele pode ficar lá sofrendo penas eternas, sem poder fazer mais nada para poder evoluir. Afinal, ele errou e ele tem que ser punido. Mas se a gente acredita na ideia de que o espírito ele continua aprendendo e continua evoluindo e reencarnando depois da morte, a gente percebe que ele pode sim evoluir e que tem sim sentido a ideia de que todos os espíritos serão salvos um dia, de que o umbral não existirá eternamente e de que um dia todos os espíritos estarão puros. Inclusive, para quem não sabe, o kardecismo entende isso, que o umbral um dia deixará de existir, que o umbral ele temporariamente existe na Terra devido a uma necessidade. Acho que vocês nunca pararam para refletir isso, não é? O nosso planeta Terra, entre aspas, ele nasceu neutro. E, com o passar do tempo, com os espíritos que vieram reencarnando aqui, a aura do planeta, devido à energia misturada da egrégora de todos os encarnados aqui, foi criando zonas espirituais.
Como muitos, os que desencarnavam aqui desencarnavam com um sentimento de culpa e com um sentimento de débito por ter feito coisas ruins, a união desses espíritos se sentindo em débito por ter errado foi o que construiu a zona energética chamada umbral. E por cada vez mais espíritos irem adentrando essa zona, devido à sua culpa, devido à sensação de débito, à sensação de erro e etc., o umbral ele foi aumentando astralmente e se tornando aquilo que a gente entende como umbral. E também tem zonas espirituais mais evoluídas, que é o que a gente chama, entende de colônias, que também surgiram pela necessidade de ter um local numa certa vibração para espíritos mais evoluídos trabalharem. Segundo os livros que contam a história e o processo de transição planetária do nosso planeta Terra para o estado de planeta em regeneração, o umbral está sendo limpo e, entre aspas, fechado e encerrado desde lá dos anos 2000 e a cada dia mais espíritos estão trabalhando para que o umbral deixe de existir e para que os espíritos que estão nessa zona chamada umbral sejam retirados de lá, realocados em planetas mais atrasados, no caso Quiron, por serem expatriados para lá, ou então recebendo auxílio espiritual. Porque quando o processo de regeneração acabar, simplesmente não poderá mais existir um umbral na Terra. Porque todos os espíritos atrasados que não combinam mais com o grau evolutivo da Terra serão retirados daqui. Então a existência de um umbral num planeta, ele geralmente está associado ao planeta estar no estado de nível primitivo, ou então estar no processo de expiações e provas, ou então estar no processo de em estado de regeneração para se tornar regenerado, que é o que a gente está agora, em estado de regeneração para se tornar regenerado. E segundo esses livros, espíritos evoluídos, eles já estão há um bom tempo indo ao umbral e retirando esses espíritos de lá, levando para colônias especializadas em encarnação compulsória e fazendo esses espíritos do umbral reencarnarem em outro planeta, no caso Quiron, e também auxiliando eles para que assim esse processo de limpeza do umbral seja feito mais rapidamente. Porque retirando a energia desses espíritos atrasados, o planeta ele vai conseguir evoluir mais rápido, porque na psicosfera do planeta Terra não vai ficar tendo essa energia densa e atrasada deles. Então, por isso que eles estão sendo retirados. Outra coisa que foi parte desse processo de transformação de regeneração para regenerado foi o fato do nascimento das crianças Índigo, Cristal e também esqueci o nome do outro. É Índigo, Cristal e também tem outro lá que também é associado. Que são espíritos que vêm de planetas mais evoluídos, onde já se passou a regeneração, e pedem por missão para encarnar aqui na Terra para ajudar na evolução do nosso plano. Por isso que se vocês observarem, as crianças de hoje em dia elas são absurdamente espertas. Elas aprendem tudo de uma forma muito rápida. E elas também questionam e nos ensinam muitas coisas com um jeito rápido delas de pensar. Elas têm uma integração muito forte com tudo. E se vocês perceberem, a geração nova que está se desenvolvendo é uma geração de pessoas muito emotivas. É uma geração de pessoas muito sensíveis. E é uma geração de pessoas que tem um grau de empatia muito maior que o nosso. Um grau de aceitação com o diferente muito maior que o nosso e um grau de abertura mental para novas coisas, para novos conceitos, sem os velhos dogmas que a gente tem, muito maior. Por isso que se vocês observarem as pessoas mais velhas hoje em dia falam o quê? Que essa nova geração está perdida, que essa nova geração é estranha, que esses novos jovens eles são muito confusos, que eles não sabem o que são, não sabem o que sentem, não sabem do que gostam, e que tudo choram, e tudo é um chororô.
E de certa forma, se vocês perceberem, nós que somos mais velhos, estamos tendo de nos adaptar para entender esse novo tipo de galera que está surgindo, com essas novas necessidades e essas novas habilidades. Então, querendo ou não, a gente está tendo de trabalhar e perceber muitas coisas sobre o nosso emocional que a gente sempre ignorou antes. Porque agora a gente está tendo de trabalhar, de se conectar e existir com uma geração que debate tudo, reflete tudo, questiona tudo e vive de uma forma que, se nós não tivermos a mente aberta, nós nos tornaremos preconceituosos e críticos a eles por não entendê-los, por não ter capacidade de perceber o jeito deles de lidar com o mundo que vem exatamente para mudar o nosso. Isso não significa que eles estão certos e nós estamos errados. Não é isso que eu estou dizendo. O fato de eu dizer que eles são espíritos evoluídos que vieram para nos ajudar não significa que eles estão completamente certos nas atitudes deles e que nós temos de nos subjugar e aceitar tudo o que eles querem sem questionar, obviamente. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: sem que existam pessoas diferentes de nós para nos fazerem questionar a sua forma de viver e nos façam ver o mundo de outras formas, nós não evoluímos, porque nós continuaremos a pensar de uma mesma forma, sem perceber que existem várias formas de se absorver o mundo. Lembram quando eu citei numa das palestras anteriores a ideia de Hegel? Hegel é um filósofo que diz que existe a seguinte ideia: a ideia de tese, antítese e síntese. E eu expliquei para vocês o seguinte: eu, por exemplo, aqui, nessas palestras, eu estou defendendo a tese do kardecismo. Por isso que eu estou o tempo inteiro aqui relembrando e explicando como o kardecismo interpreta o que eu estou falando aqui. A antítese que está contra mim seria a visão católica de como os anjos são, que foi de onde começou essa ideia da existência de anjos. E o que o kardecismo tenta fazer no final desse texto é chegar à síntese, que seria o equilíbrio entre a tese e a antítese. Então, eu tenho a tese de que o kardecismo é o certo. O catolicismo tem a anti-contra tese de que eles, os católicos, estão certos. E o que os espíritos vão tentar fazer no final do texto é chegar à síntese, que seria a união das duas teses coexistindo de uma forma madura. A mesma coisa nós devemos fazer com a galera dessa nova geração. Tem coisas que a gente vai olhar e vai pensar: tão tudo maluco, não tem sentido nenhum. Isso aí é baboseira. Isso aí não tem por que ser assim. Eles estão querendo mudar tudo e eles estão se perdendo totalmente no personagem. Só que é que tá, sem a gente ter uma antítese, sem a gente ter pessoas que pensam, que agem, que se vestem, que se relacionam de uma forma diferente da nossa com o mundo, nós não teremos por que pensar de forma diferente. Se você chega num lugar e a pessoa concorda com tudo que você fala, você vai concordar com ela e vai viver aquela conversa tranquilamente. Mas se a pessoa chega e ela é completamente diferente de você, ela é uma antítese a você, e ela começa a te dar opiniões e visões de mundos completamente diferentes da sua, você vai ter que reafirmar a sua forma de ver o mundo e ainda vai ter que abrir a mente para tentar entender outras formas de ver o mundo, que é o que ela está tentando te ensinar. Então essas crianças índigo, cristal, essas novas gerações, elas serão gerações muito contraditórias ao nosso olhar de quem viveu uma época diferente na vida e que vem de uma geração que nos passou valores diferentes. Mas é exatamente através desses atritos ideológicos que nós teremos uma evolução para o nosso orbe. Então, de novo, não é porque eles são espíritos mais evoluídos que eles são completamente corretos. Eles têm a função espiritual de nos causar questionamentos e reflexões. E é através da síntese que nós chegaremos do que nós somos
com parte do aprendizado e das influências e das reflexões deles, que nós conseguiremos evoluir. Com isso, além dos espíritos evoluídos estarem limpando o umbral fisicamente, retirando espíritos atrasados e limpando essas energias atrasadas, fisicamente nós também estamos tendo uma evolução na forma de pensar e viver a vida. E aqueles que não pensam e não querem evoluir e querem se manter cristalizados em seus conceitos serão expatriados da Terra em breve. E assim chegará um momento onde todos os espíritos e energias que vibram na energia de atraso serão expurgadas da Terra e não existirá mais a ideia de umbral. Então existirá o dia onde nosso planeta estará no estado de regenerado, onde não existirá mais uma ideia de umbral, muito menos uma ideia de inferno, porque todos nós estaremos em contato direto com os espíritos, se comunicando com eles, vivenciando com eles e entendendo que, na verdade, tudo está caminhando e fluindo para a verdadeira evolução. Tô parando para beber água o tempo todo porque esses dias eu tive uma gripe leve e minha garganta ficou inflamada, então tá travando aqui para eu manter a voz. Mas, continuando então, daqui da parte onde eu estava lendo. Progredindo a alma, qual o limite do progresso? Não há razão para não atingir por ele o grau dos anjos ou puros espíritos. Então todos um dia chegarão a um nível de perfeição. Um dia não existirá umbral, um dia não existirá inferno, ou então esse conceito aqui. E o nosso espírito ele continua a evoluir, mesmo desencarnado, e ainda mais quando reencarna. Então por isso que é contraditória essa ideia de morrer uma vez só e ir diretamente para o inferno ou para o céu. E ele continua. Ora, com tal possibilidade não se justificaria a criação de seres especiais privilegiados que já nasceriam puros, isentos de qualquer labor, gozando incondicionalmente da eterna felicidade, ao passo que outros seres menos favorecidos só obtêm essa felicidade a troncos e barrancos, por muito esforço, a troco de longos anos, duéis, cruéis, sofríveis e rudes provas. Sem dúvida que Deus poderia ter assim determinado, mas admitindo-lhe o infinito de perfeição, sem o qual não fora Deus, força, a, força é admitir que coisa alguma criaria inutilmente, desmentindo a sua justiça e bondade soberanas. Então, mais uma vez, deixa claro aí que faz muito mais sentido a gente estar evoluindo sem parar e um dia tudo isso deixar de existir. E aí continua. E se a majestade dos reis ostenta o seu brilhantismo pelo número de vassalos, oficiais e súditos, que haverá de mais próprio a dar-nos a ideia da majestade do Rei dos Reis, do que essa inumerável multidão de anjos que povoam céu e terra, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ao pé ante do trono. Então, mais um trecho aí do que o Concílio de Latrão fala e que agora o kardecismo vai dar sua opinião. E não será rebaixada a divindade confrontá-la com o Fausto dos soberanos da terra? Essa ideia inculcada no espírito das massas ignorantes falseia a opinião de sua verdadeira grandeza. Sempre Deus reduzindo as mesquinhas proporções da humanidade, atribuindo-lhe como necessidade milhões de adoradores perenemente genuflexos ou de pé diante dele. É emprestar-lhe a vaidade e fraqueza própria dos orgulhos déspotas do Oriente. Então tá dizendo aí que essa comparação ela não faz muito sentido. Ela é bonita, mas não faz muito sentido, porque ela faria a ideia de que Deus precisa ostentar inúmeros anjos para se mostrar poderoso, de que Deus precisa desses anjos o bajulando sem parar para que ele se sinta Deus. Assim como os reis terrenos
pelo seu egoísmo e vaidade, precisam de muitos súditos para isso. Deus, ele tem poder para fazer tudo o que ele quiser sozinho. Então ele nos criou para que possamos evoluir e nos tornarmos tão independentes quanto ele, e não para a gente viver apenas bajulando ele. E aí continua. Sempre Deus, reduzido às mesquinhas proporções humanas. Isso aqui eu já li. Cadê? Aqui. E que faz os soberanos verdadeiramente grandes. É o número de brilho dos cortesãos? Não, é a bondade, é a justiça, é o título merecido de pais dos seus povos. Perguntareis se haverá algo de mais próprio a dar-nos a ideia da grandeza e da majestade de Deus do que a multidão de anjos que lhe compõem a corte. Mas certamente que há, e essa coisa melhor é apresentar-se Deus às suas criaturas soberanamente bom, justo e misericordioso, e não raivoso, colérico, invejoso, vingativo, exterminador e parcial, criando para a sua própria glória esses seres privilegiados, cumulados de todos os dons e nascidos pela felicidade eterna, enquanto a outros impõem condições penosas na aquisição dos bens e punindo erros momentâneos com eternos suplícios. Então aqui está deixando bem claro que o que faz Deus ser nobre é a sua bondade e amor, e não quantos anjos ele tem. E que não teria sentido Deus ser amoroso se ele desse a alguns, os anjos, a força de já nascerem puros, enquanto a outros tem que passar a vida na terra, sofrer para poder chegar no nível do anjo. E aí continua. A respeito da união da alma com o corpo, o Espiritismo professa uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo ademais a seu favor a conformidade com a observação e o destino da alma. Ele ensina-nos que a alma é independente do corpo, não passa por este temporário invólucro, a espiritualidade é a essência e a sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é apenas instrumento da alma para exercício de suas faculdades nas relações com o mundo material. Será desse corpo, goza dessas faculdades mais livres e altamente. Então aqui está deixando bem claro, o catolicismo ele coloca o corpo humano e o que a gente faz enquanto está no corpo como o principal alvo de análise. Porque tudo que eu faço com o meu corpo ou é uma virtude que vai me elevar ou é um pecado que vai me jogar no inferno. E aqui deixa bem claro que o foco do espiritismo é a espiritualidade e a imaterialidade. No caso, tudo o que vai acontecer conosco pós essa vida carnal e o tempo inteiro a lembrança de que esse corpo aqui, ele é temporário. Meu corpo ele vai apodrecer e um dia ele vai morrer. Então é melhor que eu cuide do meu espírito, que ficará eterno e me acompanhará. E aí, para finalizar, diz aqui o seguinte: a união da alma com o corpo, em ser necessária aos seus primeiros progressos, ocorre no período que podemos classificar como da infância e da adolescência, atingindo, porém, que seja um certo grau de perfeição e desmaterialização. Essa união é prescindível e o progresso faz-se na sua vida de espírito. Então a gente não precisa estar num corpo físico para estar evoluindo. A gente também pode e deve evoluir enquanto a gente está no plano espiritual. Mas alguns testes só são feitos aqui na Terra. Lá no plano espiritual eu posso ser o espírito mais bonzinho de todos, mas eu tenho às vezes de encarnar na Terra para testar se eu sou bonzinho mesmo, ou se é a vida lá no plano espiritual que me liberta disso. E aí continuando. Ademais, por numerosas que sejam as existências corpóreas, elas são limitadas à existência do corpo, e a sua soma total não compreende em todos os casos, senão a parte
imperceptível da vida espiritual, que é ilimitada. Então, o tempo que a gente fica encarnando na Terra é um tempo muito pequeno perto do potencial ilimitado que meu espírito terá ao reencarnar indefinivelmente e de viver indefinivelmente lá no plano espiritual. Então, pensar que a vida física é o mais importante é dar pequenez ao nosso espírito e entender que a vida espiritual é o mais importante e que ela é eterna é o que realmente nos eleva. Eu vou parar aqui porque agora vai entrar em outro tema, mais profundamente aqui, os anjos segundo o Espiritismo, e o tempo já não ia me permitir me aprofundar muito, então eu vou deixar isso para a próxima palestra, porque aí a gente vai poder ler e interpretar com mais dedicação. De verdade, eu espero que vocês tenham aprendido bastante aqui hoje, tenham refletido bastante, principalmente pela minha explicação sobre a ideia de umbral, os índicos e etc. E eu desejo a vocês que o sucesso seja a única possibilidade.